Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que Fala. Paulo Andrade aqui, obrigado por você clicar nesse vídeo. Espero que esse vídeo te abençoe e te ajude a crescer no seu relacionamento com Jesus, porque esse é o único objetivo no canal. Eu queria falar com você hoje bem rapidinho, uma questão assim, não sei se você já se esqueceu de alguma coisa. Hoje que nós temos tantas coisas para fazer, às vezes nós fazemos, né, somos considerados essa geração multitarefa, que faz várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes eu acabo esquecendo algumas coisas. Eu acredito que isso deve ter acontecido já com você também. Você se esqueceu talvez de alguma fazer que você tinha que fazer, esqueceu de mandar uma mensagem para alguém, esqueceu de responder alguma coisa, enfim. Isso eu acho que parece estar sendo um pouco cada vez mais natural no nosso meio. E por que eu estou falando disso? É só para a gente ilustrar para uma passagem que eu queria ler com você. Ela vai estar aqui eu vou ler o relato de Marcos, no capítulo 14, no versículo 22, vai dizer o seguinte, ó, é sobre a ceia do Senhor. Enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e o partiu e deu-lhes. E disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, tendo dado graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Na verdade eu vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. Por que eu queria falar com essa passagem com você? E na verdade eu vou até falar depois um pouquinho de uma outra coisa ali mais rapidinho. Porque em Lucas, no relato de Lucas, ele vai dizer de Jesus falando, fazer isso em memória de mim. O apóstolo Paulo vai usar isso também em 1 Coríntios, fazer isso em memória de mim, em memória de Cristo, né? Ele relembra essas palavras. E essa palavra em memória, no original, ela vai literalmente trazer esse contexto de relembrar, de lembrar. E é isso que eu queria trazer com você. Qual é a probabilidade, qual é a porcentagem, numa escala de 1 a 10, quanto do seu dia você lembra de Jesus? O texto, é claro, ele está falando sobre isso também no nosso momento da ceia, de celebração, quando nós vamos beber do cálice e partir do pão. Mas eu queria só usar esse comecinho em memória de Jesus. Quando que no seu dia você consegue trazer em memória a presença de Deus, você consegue relembrar a presença de Deus, você consegue trazer na sua mente quem Cristo é, quem o Senhor é? Será que você consegue pelo menos ter um momento devocional onde você desliga todas as notificações e distrações para trazer em memória quem Cristo é e você ter um momento de relacionamento com Ele? Imagine quanto de nossa vida não seria transformada nessa situação se nós trouxéssemos mais em memória a pessoa de Cristo e a presença de Cristo. Por exemplo, imagina se você estivesse sendo tentado para assistir pornografia, você está lá naquele site navegando, daqui a pouco você começa a ver algumas coisas, mas se você trazer em memória a presença de Cristo, será que você tem coragem de continuar fazendo aquilo? Ou se você gosta de contar muitas mentiras e de repente você começar a pensar em Cristo, será que você consegue, mesmo trazendo em memória a presença de Cristo, será que você consegue ainda continuar contando essas mentiras? E por aí vai diversos outros exemplos. Às vezes você na correria do seu trabalho, será que você consegue trazer em memória a presença de Cristo? Não, Cristo Emanuel, Deus conosco, Ele está aqui comigo, eu preciso me comportar de uma maneira que agrade Ele. Isso com certeza iria e tem poder para transformar muito a nossa vida se nós continuarmos tentando trazer em memória a presença de Deus. Lembrai, fazer isto em memória de mim. Mas por que eu queria? Eu queria linkar isso logo na história seguinte, na passagem, no relato seguinte, que ele vai falar sobre a negação de Pedro. E Jesus lhes disse, todo vós escandalizareis de mim esta noite, porque está escrito, eu ferirei o pastor e as ovelhas serão espalhadas, mas depois de haver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas disse-lhe Pedro, ainda que todos se ofendam, eu todavia não. E disse-lhe Jesus, na verdade eu te digo, que neste dia, ainda nesta noite, antes de o galo cantar 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Então assim, eles acabaram de sair desse momento mágico, desse momento que eles celebraram a última refeição com Jesus. Ainda tudo é meio difícil para os discípulos ali entender naquele momento, mas eles acabaram de sair desse momento que Jesus fala assim, ó, fazei isso em memória de mim. Pedro talvez estava cheio, estava com isso na sua cabeça, mas ele acaba negando a Jesus. Então, talvez nós precisamos focar mais, trazer mais
dentro de nós isso. Às vezes, por exemplo, você vai em um culto, em uma reunião completamente abençoada, você sai completamente apaixonado por Jesus, sai de lá queimando, não vou fazer isso, agora eu vou ajudar o pastor, eu vou pregar, eu vou servir no ministério X, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e vai, parece o Chaves, né? Zaz, não sei o que, isso, e você sai daquele fogo do Espírito queimando dentro de você. Mas de repente, quando você está já diante de uma situação, você já não consegue mais trazer aquilo em memória, aquilo já não tem mais um impacto dentro de você como teve naquele momento, e você acaba negando a Cristo. Essa conexão que eu queria fazer e pensar e trazer e deixar para você hoje, para a minha vida hoje, é nós conseguimos conectar esses momentos da nossa vida onde nós esquecemos de tudo, as coisas que nós fazemos e falamos na presença de Deus e acabamos negando Ele, acabamos vivendo de uma maneira que nós não deveríamos. Por isso é importante, eu queria te encorajar a tentar aplicar o começo daquele texto lá, fazer isso em memória de mim. Traga, encontre momentos, encontre jeitos no seu dia, dentro da sua rotina específica, em trazer na memória da sua vida, da sua alma, aquilo que Deus já te falou, as promessas de Deus para a tua vida, a presença do Espírito Santo, a consciência de que Deus é um Deus Emanuel que está conosco. E isso com certeza vai nos ajudar a viver de uma maneira melhor para Ele, vai nos ajudar a relacionar melhor com Ele e vai nos ajudar a viver na plenitude daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, lembre-se de Jesus. Não deixe-se cair na correria do dia a dia, onde nós vamos ser empurrados e pressionados para negar a Cristo. Não. Tente encontrar momentos no seu dia, talvez no seu horário de almoço, no seu horário de café, 2 vezes ao dia, no café da manhã, no café da tarde, de manhã antes de ir para o trabalho, de noite antes de dormir. Encontre momentos específicos para sempre estar trazendo em memória o Senhor Jesus Cristo. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Você já sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. Você pode encontrar aí o Chimpacast, fundos instrumentais, devocional de oração, um monte de coisa aí nas plataformas digitais, Spotify, Amazon Music, aqui no YouTube. Se você deseja contribuir com o canal, você já sabe, o principal é se inscrevendo, deixando o seu curtir, deixando um comentário, mas também tem alguns links aqui embaixo se você deseja contribuir de uma maneira financeira para que eu consiga continuar fazendo esses vídeos, continuar gravando, e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.